Quando você entra em uma loja, te recebem com um sorriso ou com desconfiança? Em um restaurante, te oferecem o cardápio ou te confundem com o garçom? A polícia já te revistou? Quantas vezes? Se a raça nunca foi um problema, provavelmente você é uma pessoa branca. Coleção Antirracista, episódio 8. Branquitude versus antirracismo. Quando o assunto é privilégio, você, pessoa branca, está de qual lado? Prefere se manter em silêncio? Parte para o ataque ou fica na defensiva? Afinal, você desfruta dos seus direitos, certo? Errado. Direito vale para todas as pessoas e é garantido pela Constituição Federal. Um direito é sempre público e visa o interesse comum. Privilégio é uma espécie de vantagem que um indivíduo ou um grupo tem em relação à maioria. Você pode ter um branco e um negro numa determinada favela saindo para buscar emprego e o branco saberá que está em situação de vantagem com relação àquele negro vizinho dele. A psicóloga e ativista Cida Bento é uma das 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade e há décadas se dedica ao estudo da branquitude. Mas você sabe o que é branquitude? Branquitude é se beneficiar de um privilégio que vem da cor da sua pele, das suas características e que vem de várias gerações que te antecederam. É uma espécie de panelinha que Cida Bento chama de pacto narcísico entre os brancos, que preserva para eles o acesso às melhores oportunidades. Não é que o patrão, o sindicalista, o gestor público se encontra às 5 da manhã para ver como vão discriminar negros. Não é isso. Cada um em seu lugar, sem precisar combinar, nesse pacto narcísico, atuam para que seu grupo permaneça e se reproduza em lugares de poder. Branquitude e negritude não são antônimos. Negritude é uma afirmação política da identidade negra. Já branquitude é uma identidade que se forjou no silêncio, porque as pessoas brancas não se veem como sujeitos racializados. Ou seja, é como se todas as outras pessoas tivessem raças, diferente do branco europeu e seus descendentes, que se acham universais. É a marca indelével dessa colonização, está no DNA da população brasileira, inclusive daqueles que são lidos, percebidos como brancos, desfrutam dos privilégios que a branquitude instituiu, né, para si no Brasil, mas que carregam DNA de mulher indígena ou africana. Na prática, esse embate se dá desde a colonização no século XV. Porém, o conceito branquitude ganhou força a partir dos anos 90 com os estudos críticos da branquitude feitos por sociólogos, historiadores e comunicadores sociais. Mas o branco, como foco na discussão sobre o racismo, surgiu muito antes. Vários estudiosos, principalmente negros, se debruçaram sobre o branco tema, como é o caso do cientista social brasileiro Guerreiro Ramos. Nos anos 1950, Alberto Guerreiro Ramos escreve o ensaio Patologia Social do Branco Brasileiro, no qual ele pergunta: pode a sociedade ficar doente? O sociólogo faz uma crítica aos intelectuais brancos que estudam o negro como tema, como objeto de pesquisa. Então, Guerreiro Ramos inverte esse lugar e traz o branco como o problema gerador do racismo. Segunda série, escola, já passeando com as meninas e um dia elas disseram pra mim assim: a gente não quer mais andar com você porque você tem cor de sujeira. E elas apontaram, eu tinha cor do papel pardo, que embrulhava os cadernos. Guerreiro Ramos conclui: a doença social do branco que contamina a sociedade
ressalta positivamente os aspectos da identidade racial branca, ao mesmo tempo que deprecia as pessoas negras. O racismo é realmente uma enfermidade coletiva. If you white folks want to be treated the way blacks are in this society, stand. Nobody's standing here. That says very plainly that you know what's happening. You know you don't want it for you. I want to know why you're so willing to accept it or to allow it to happen for others. Deformada, nua, objetificada, sem nome. A negra, como tantas outras. Escravas que moravam lá na nossa fazenda. Ela tinha lábios caídos e seios enormes, porque naquele tempo as negras amarravam pedras nos seios para ficarem compridos e elas jogarem para trás e amamentarem a criança presa nas costas. Pesado, né? Só que Tarsila do Amaral disse essas palavras como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quase 50 anos após ter realizado a pintura inspirada em uma pessoa negra que ela se dizia próxima e que nunca teve o nome citado pela artista. A Negra é um dos quadros mais importantes de Tarsila e simboliza sua filiação ao modernismo brasileiro, cujo marco é a Semana de Arte Moderna de 1922. E você já pensou na exclusão dos artistas negros no maior evento de arte moderna do século XX? Realizada 34 anos após o fim da escravatura no Brasil, a Semana de 22 foi organizada pelos filhos das famílias cafeeiras, a elite paulistana da época. Por que deixaram os afro-brasileiros de fora da programação? Que modernidade é essa, hein? A artista visual Renata Felinto enterra o quadro A Negra e, com ele, todas as amas de leite que deram o corpo como alimento durante a escravidão. Enterra também o culto aos modelos modernistas que carregam em si a gênese racista das elites escravocratas. Uma reparação simbólica por meio da arte. E olha só, o quadro A Negra foi pintado durante uma temporada de Tarsila em Paris. Privilégio, né? Quem se debruça sobre a análise do conceito de privilégio é o sociólogo, historiador e pensador panafricanista Du Bois. Nascido nos Estados Unidos em 1868, Du Bois escreveu Black Reconstruction in America, um marco nos estudos sobre a branquitude. Du Bois mostra que mesmo quando o trabalhador branco é pobre, ele tem vantagens, trânsito livre e tratamento cordial. Além disso, os brancos ocupam as funções públicas de poder. Os tribunais dependem dos seus votos e as escolas dos seus filhos são melhores. Não é possível falar em meritocracia em um país racista. Numa sociedade marcada por desigualdades sociais, os indivíduos não alcançarão os mesmos resultados se não tiverem as mesmas oportunidades. Assim, a meritocracia torna-se mais uma forma de perpetuar privilégios. Uma sociedade é racista ou não é. Palavra de Frantz Fanon, filósofo e psiquiatra, nascido em 1925 na Martinica, uma ilha caribenha que já foi uma das colônias da França. Pele Negra, Máscaras Brancas, seu primeiro livro, lançado em 1952 e atual até hoje, analisa a constituição da subjetividade das pessoas negras a partir do colonialismo. Na obra, Fanon apresenta de forma psicanalítica imagens que retratam a experiência negra no mundo, demonstrando que a sociedade branca atua para inferiorizar e desumanizar as pessoas negras. E como construir uma sociedade antirracista? Eu acredito muito que todos os indivíduos, todos, têm o que fazer na luta antirracista. Não é possível acabar com o racismo se os brancos não olharem para si, se a branquitude não for, pensada como uma perversão.
com a ideia de raça. Eu acredito que todas as instituições precisam fazer ações afirmativas, porque se elas não fizerem ações afirmativas, o racismo por si só continua fazendo que as instituições prevaleçam brancos. Com a implementação da Lei 10.639, que obriga o ensino da história afro-brasileira, você tem uma possibilidade de implementar uma ação antirracista na educação, produzir curso de formação, produzir materiais, resgatar literatura sobre a história, negros, brancos, indígenas aqui no Brasil, recontar essa história. As matrizes brasileiras têm a presença indígena, negra e europeia. As crianças não podem aprender só sobre a matriz europeia, ou a matriz europeia falando da matriz indígena e africana. Cada um tem sua voz, cada um tem sua história. E trazer essa história articulada para nossas crianças é motivo de orgulho. Que tal ser um agente antirracista dentro da sua casa, no trabalho, nos lugares que você frequenta? Racismo se combate com educação e política pública. Exija mudanças estruturais do poder público e ações afirmativas em todas as instituições. O lugar do antirracista é dizer o tempo todo que ele não é signatário desse pacto perverso que está em vigor. O antirracismo branco, ele tem que ser ativo. Ele tem que fazer que o poder que se transformou em privilégio seja usado na emancipação de todos nós. Tutu,